Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre o Salmo 5. Quero falar da bondade, da benevolência de Deus em favor daqueles que o buscam, daqueles que por ele são justificados. E eu quero começar pelo verso 12, o último verso desse salmo. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo e circundarás de benevolência como de um escudo. Aquele que está abrigado em Deus, ele está protegido e a bênção de Deus o cerca, o guarda, o livra, pois ele deseja guardar a palavra de Deus. Pois a verdadeira bênção provém de Deus. A verdadeira bênção vem do Senhor, que é Ele que nos cerca das suas bênçãos. É Ele que nos guarda e nos protege como um escudo. E o Salmo 5 inicia com o verso 1 dizendo: dá ouvido às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação. Ele inicia dizendo que ele está clamando, que ele está pedindo, que ele está orando, ou seja, ele mantém uma vida de comunhão com Deus, e não apenas uma vida de oração do que ele não sabe para quem está orando, do que ele está orando ou o que ele está orando, mas ele diz que ele medita e pede que Deus atente à meditação dele, ou seja, ele está preocupado em pedir aquilo que apraz, aquilo que agrada a Deus. Ele pede que Deus dê ouvidos à palavra que ele tem pedido, mas que é segundo a meditação que ele busca em Deus, dizendo: atende, Senhor, a minha meditação. Ou seja, ele inclina o coração, a mente, os ouvidos dele para entender a palavra de Deus. E não para por aí. Ele prossegue dizendo: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Ou seja, ele reconhece o Senhor como soberano na vida dele, como aquele que é o detentor de todas as coisas, e é aquele que pode ouvir e atender o clamor dele, que pode responder a sua oração. A quem tu tem orado? Como tu tem te inclinado para pedir o teu socorro a Deus, para apresentar a tua necessidade? Será que tens meditado e aprendido com a palavra de Deus como orar e o que pedir? Ele ainda diz que pela manhã o Senhor ouvirá a voz dele. Ou seja, Deus está atento a responder o mais breve possível à necessidade desse homem. Pela manhã ele vai ser respondido, ele vai ser ouvido. E ser respondido não quer dizer que nós vamos receber aquilo que nós queremos, mas quer dizer que o nosso coração será consolado, confortado e direcionado para viver a vontade de Deus, porque nós estamos meditando na palavra dele. Então nós vamos receber direção para viver o centro da vontade de Deus. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele medita em Deus e ele aguarda a resposta de Deus para viver a vontade de Deus em todo o tempo. E ele prossegue dizendo: porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ou seja, ele está atribuindo a Deus louvor, honra, glória, dizendo que Deus é bondoso, que com ele não habita o mal, nem o prazer no pecado, mas habita o prazer em fazer o bem. E ele diz a consequência daqueles que andam de forma desenfreada, de forma louca, como a Bíblia define aqui, e os loucos não pararão à tua vista. Aborrecerás todos os que praticam maldade. Ele está dizendo que aquelas pessoas que agem desenfreadamente, que amam a iniquidade, que amam o mal, que amam o pecado, não vão ter como parar na frente dele. Ele está trazendo aquela ilustração de um rei onde ele vai receber a causa das pessoas para julgar e dar a resposta para as pessoas. Mas as pessoas que praticam o mal terão a sua consequência estabelecida, ou seja, terão o fruto daquele mal que eles têm feito sendo pago. Então eles não vão poder parar diante desse rei por causa do seu próprio pecado. Mas ele aborda fazendo um paralelo que, diferentemente do versículo anterior, ele diz que vai ser a diferença do justo dele, que vai ter a sua resposta ouvida quando se apresentar diante desse rei, desse senhor. E ele prossegue dizendo a consequência dessas pessoas que agem loucamente. Destruirás aqueles que proferem mentira, ou seja, aqueles que vivem do mal, vivem do engano. O Senhor vai destruir.
porque o Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento, ou seja, a ação daquele que tem feito mal terá uma consequência. Por isso, quando ele se apresenta diante desse grande rei, ele não vai subsistir por praticarem o mal. Mas ele diz, ele que vive a vida justificada em Deus, mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ou seja, ele entra com liberdade, porque ele faz o que apraz a Deus, porque a meditação da palavra tomou lugar na vida dele, e a vida dele não é moldada pela própria vontade dele, mas pelos princípios da palavra de Deus. E ele prossegue dizendo, Senhor, guia-me na tua justiça. Olha só, ele não quer ser guiado pela vontade dele, ele não quer ser guiado pelo coração dele, ele não quer ser guiado pelo que a mente dele imagina, ele quer ser guiado pelo que Deus tem preparado para ele. Então ele pede que Deus o guie pela justiça, por causa dos inimigos dele. Ele pede aplana diante de mim o teu caminho, ou seja, ele quer andar com facilidade no caminho de Deus, porque ele quer ter prazer na lei de Deus, ele quer ter prazer na vontade de Deus, diferente do homem mau, que não quer ter prazer na lei de Deus, pelo contrário, ele quer se esquivar de tudo que Deus estabelece. Mas o salmista não, ele quer andar na presença de Deus. E ele diz por quê? Ele diz porque na boca daqueles homens não há retidão, e no seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Eles se gloriam com a sua própria língua. Então ele diz, Deus, declara os culpados e caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão da sua transgressão, pois se revoltam contra ti. Ele pede que a justiça de Deus se estabeleça sobre essas pessoas que não têm recepcionado a longanimidade e a bondade de Deus. Ou seja, que têm testado, provado a paciência de Deus em fazer o mal a essas pessoas. Em tempo integral eles fazem o mal, eles dizem, meu Deus, julga a causa dessas pessoas. Estabelece o juízo e a justiça sobre eles. Mas ele diz, mas os que se alegrem-se em ti, todos os que confiam em ti, ou seja, aqueles que escolheram a justiça como seu prazer, se alegrem em Deus e exultem em Deus eternamente, porquanto tu vais o defender. E em ti eles vão se gloriar, e no teu nome eles vão se alegrar. Olha o que acontece com o salmista, dizendo que as pessoas que depositam a sua vida em Deus, eles têm se alegrado, eles têm sido confortados, eles têm sido direcionados, eles têm sido estabelecidos por Deus. Então, ao longo de todo esse texto do Salmo 5, nós vemos que o desejo do salmista é ser ouvido por Deus, aprender meditando na palavra de Deus e conseguindo pôr em prática, pedindo que Deus ouça o seu clamor e que o clamor dele seja revelado, seja ouvido pela manhã, seja ouvido por Deus. E ele pede que Deus julgue aqueles que têm desprezado o nome santo de Deus, mas que Deus também use de direção e guie aqueles que têm buscado a justiça, que aplane o caminho desses, ajude eles que eles consigam chegar até o Senhor com facilidade, e que essas pessoas possam se alegrar eternamente em Deus, porquanto Deus os protege, os defende. E aí encerro com o versículo 12 que diz, pois tu, Senhor, abençoarás o justo e vais cercá-lo de bênção como um escudo. Ou seja, ele encerra dizendo que tudo que acontece de bom na vida dele é fruto da boa mão de Deus em seu favor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração ensinável conforme o salmista, que Deus nos conduza a um caminho de andarmos de valor em valor para Deus. Que Deus nos guie, transforme nossa vida e nosso coração, no nome de Jesus. Amém.